Irmãos, eu orei muito ao Senhor para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Mesmo que é Dia dos Pais, hoje não quero trazer uma palavra aqui específica para os pais, mas sim uma palavra para toda a igreja. Amém? Quantos estão com o coração aberto para ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração? Essa palavra Deus me deu ela há 2 anos atrás, hoje, dia 11 de agosto. Hoje fez 2 anos, que eu perdi a minha filha. Foi dia 11 de agosto de 2022. Essa palavra veio muito forte ao meu coração. A fé para o dia mau. A fé para o meio do caminho. A fé quando você se depara com a tristeza. Quando você se depara com a dor, com um problema. Essa palavra, naquele tempo, veio muito forte ao meu coração. Eu já preguei ela aqui, mas como o apóstolo Paulo fala, não vos canso de vos dizer a mesma coisa para a vossa segurança. O apóstolo Paulo diz isso. Que não se vergonha e nem se cansa de repetir. Quando tem um coração aberto para receber de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 27. Vamos ler até o 32, hoje não tenho o PowerPoint, se puder projetar. Gênesis capítulo 11, versículo 27. Gênesis 11, 27. Aleluia! Abre a sua Bíblia de papel ou no smartphone para receber. Enquanto os irmãos abram, vamos orar. Pai, nos dê, Senhor, revelação, graça. Fala ao nosso coração nesta noite. Eu oro para que a Tua palavra, como uma espada, ela possa separar a alma do espírito, juntas nas medulas. Eu oro para o Senhor, a Tua palavra é a boa semente. Nosso coração é uma terra fértil. Que ela venha produzir frutos. Que venhamos durante a semana, Senhor Jesus, praticar a Tua palavra e ela venha fazer efeito no nosso coração. Renova o cansaço, dá força àqueles que estão fracos. Traz ânimo para aqueles que estão desanimados. Fortalece-os, ó Senhor. A Tua palavra é escudo, ela é espada, ela é poderosa, é o próprio Senhor. Abrimos nosso coração para Ti. Usa-me com espontaneidade, vida e unção, em nome de Jesus. Te agradeço. Aleluia. São estas a geração de Tera. Tera gerou a Abraão, e Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filho de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Nós vemos aqui um pai que perdeu o seu filho. E estava vendo um dos rankings, principalmente os Estados Unidos gostam de rankings, Uma das maiores dores, na verdade a maior dor, é de um pai que perde um filho. E Arã passou por isso. Arã tinha um sonho, Arã tinha um propósito. Assim como eu e você, Deus colocou um sonho no seu coração, Deus te deu visões, Deus te deu um propósito, algo que te move, algo que você viu há anos atrás. Mas no decorrer dos anos, as decepções começam a vir, as frustrações com pessoas começam a vir, as dificuldades vêm ao nosso coração, e nós vamos esquecendo
dos sonhos que o Senhor nos deu, das promessas que Ele falou conosco. Vamos desacreditando e se torna um vislumbre, algo longe, distante, os sonhos que o Senhor colocou ao seu coração e ao meu coração. Quando nós permitimos que os sonhos se vão, os propósitos, nós perdemos a vida. Vamos empurrando os dias, sem expectativa, sem alegria. Aquele homem que já não enxerga mais para onde vai, qualquer lugar serve. O normal é a pessoa entrar na passividade, no desânimo. Se tornam pessoas frias, que o tempo inteiro pensam em desistir, em jogar a toalha, em abrir mão. Nós, seres humanos, somos assim, falhos. Uma hora ou outra, nós esquecemos das benécias, das bênçãos, das provisões de Deus, e aí nos apegamos a coisas tão pequenas. Aquele ditado não é bíblico, mas é verdade. O diabo, ele começa a transformar uma tempestade em um copo d'água. Algo que é pequeno, irrelevante, cresce aos nossos olhos e parece que nós só enxergamos aquele pequeno problema e esquecemos de todas as outras bênçãos que têm acontecido na nossa vida. Já parou para pensar nisso? E às vezes eu me encontrei assim, às vezes eu me encontro assim, e eu paro para pensar e para orar e falo, está errado. Eu não posso me apegar a um problema, a uma coisa pequena e esquecer daquilo que o Senhor tem feito e das promessas que Ele colocou no meu coração. O diabo, ele quer nos cegar, mostrando os obstáculos que parecem ser grandes aos nossos olhos. Ficamos cansados, sobrecarregados muitas vezes, e esquecemos de Canaã, esquecemos para onde nós estamos indo. Hoje é tempo de você lembrar dos sonhos que o Senhor colocou no seu coração. Deus colocou sonhos no seu coração. Deus colocou sonhos de ver essa igreja crescer, prosperar. Deus te deu sonhos e visões de células se multiplicando, crescendo. Deus te deu sonhos e visões da sua empresa prosperando, dos seus filhos, sabe, temente a Deus. E não é agora um problema, uma tempestade que você está enfrentando, talvez dentro de você. Uma tempestade interna, uma crise interna. Não é isso que vai impedir os planos de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Não será essas dificuldades, essa leve e momentânea tribulação que vai impedir você, porque há um peso eterno de glória nos esperando. Aleluia. A maioria das pessoas não desistem nem no comecinho e nem no final. Como que elas desistem? No meio do caminho. Estava vendo alguns esportes, por exemplo, aquelas pessoas que sobem as montanhas, né? Hoje tem os legendários, está ficando famoso. Quando já viu falar dos legendários? Só eu e o Franceleno viu falar dos legendários? Pesquisa lá. Pastor Naor foi nos legendários, pastor Christian Jimenez foi, pastor Francisco Vasco voltou semana passada dos legendários. Ele sobe a montanha, né? É um desafio que tem dos homens, muito bom. É um encontro com Deus, mas sem ser do formato de igreja. Todo mundo participar e é bênção demais. Mas os alpinistas não se rendem quando começam a subir e nem quando estão no finalzinho dela. Quando que eles desistem? No meio da montanha. A maioria dos casamentos não se separam na lua de mel, exceto de alguns famosos artistas, né? Que se casam para ter mais fama, para não ser esquecidos, para gerar ibope, né? Para gerar notícias nos jornais, capa de revista. Mas nós não é assim. Nós não cremos no divórcio.
Os divórcios não acontecem na lua de mel e nem quando está comemorando bodas de ouro. Quando que os divórcios acontecem? No meio do caminho. Depois de alguns anos. As pessoas não deixam a universidade quando começam a faculdade. Começou, eles não desistem assim, e nem quando já está formando. Quando faltando poucos meses. Nós temos a Isabela, formou, tem pouco tempo, já está atuando para a glória de Deus na profissão dela, um excelente profissional, crescerá muito em nome de Jesus. Mas a vontade de desistir não vem nem no comecinho e nem no final, não é verdade? Se vem vontade, vem no meio do caminho. Isso é quando as pessoas trancam a faculdade. Alguém começa uma dieta, ele está animado para perder peso. Eles não começam a dieta nem no comecinho e nem quando já perderam ali. O alvo é perder 25 quilos, um exemplo. Aí já perdeu 20, eles não deixam isso. Eles vão perder os outros 5. Mas é na metade do caminho que as pessoas desistem. É por isso que você precisa de fé para o meio do caminho que você está vivendo hoje. É onde as crises acontecem. É quando Jesus e os discípulos entraram no barco e eles iriam passar para outra margem, mas no meio do caminho veio uma tempestade. Parece que o barco ia afundar. Mas lá Jesus estava para renovar o coração deles, a fé deles, para mandar que a tempestade se acalme, né? E aí nós vemos que a Bíblia fala que Tera saiu de uma cidade chamada Ur. E o alvo era até ir aonde? Canaã. Fala para o irmão do seu lado, fala para ele: meu irmão, você vai chegar em Canaã. Aleluia. Amém? Qual é o seu Canaã? Canaã é um lugar de deleite, de satisfação, é o sonho, é o propósito, é o projeto. Canaã não é os céus, porque Canaã tem gigantes para serem enfrentados, no céu não terá gigantes, amém? Canaã não terá que conquistar nada, lá no céu nós vamos conquistar, mas Canaã tem que conquistar. Canaã é o lugar de Deus para a sua vida, é o lugar espiritual, ministerial, é o lugar financeiro, da sua empresa, do seu casamento, da sua família, é um lugar que você almeja, amém? Quantos querem chegar lá? E você vai chegar lá em nome de Jesus, amém? Nós não ficaremos no meio do caminho. Sabe quem inventou a palavra medíocre? Foram os alpinistas, que vem de duas palavras, de mediocre, ocre é pedra, ficar no meio da pedra, no meio da montanha. Nós não somos medíocres, nós chegaremos até o final, aleluia, nós chegaremos até o final. Quantos irmãos saíram do mundo, estão sendo transformados, estão indo em direção à terra prometida, mas como dói ao nosso coração de ver pessoas que ficaram para trás, de ver pessoas que não estão mais conosco, de ver pessoas que desistiram, que já não estão mais aqui, que ficaram no meio do caminho, que tinham sonhos. Eu lembro de alguns irmãos que eu sei que tinham um chamado da parte de Deus, na verdade tem um chamado da parte de Deus, talvez um chamado pastoral, um chamado para fazer história, mas hoje está apagado, desanimado. E muitos até pensam, não, é só por um tempo, é só por um tempo, mas não existe isso. A tendência é desanimar cada vez mais, até que já a frieza tomou conta e para voltar é difícil. Para voltar é muito difícil. Quantas vezes você tem conversado com pessoas que estão desanimadas, afastadas, e é difícil delas voltarem? Hoje mesmo eu aconselhei 3 para voltar para o Senhor. E eles falam a mesma coisa, é difícil demais, porque eu já fiquei longe muito tempo. Sabe, você não vai ficar no meio do caminho, amém? A fé para começar é muito fácil. Para terminar, falta só um empurrãozinho. Mas é necessário fé, é quando as coisas estão difíceis. Quando a tempestade está grande. Quando muitas aflições vêm ao nosso coração. Somos inundados de setas na mente a respeito de irmãos, de pessoas, de lugares, de situações, que vai nos desanimando e vamos deixando aquilo acumulando dentro de nós e fazem mal para você. Faz mal. Te adoece, te entristece, te abate.
Você é um homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Você recebeu uma unção da parte do Senhor. Deus chamou você para marcar pessoas. Você é um homem e mulher frutífero, abençoado. E tem muitas pessoas que foram marcadas através da sua vida. Posso ouvir um amém? Há uma multidão atrás de você. E você será recompensado por isso. Só que nós esquecemos disso. Nós esquecemos das pessoas que nós marcamos. Nós esquecemos de quantas vezes Deus nos usou. E aí a tendência é só olhar para o problema e parar. Como Arã parou. Ele era para ir para Canaã, mas ele parou. E ali ele morreu. Deus não quer que você pare. Deus quer que você continue caminhando, amém? No seu trabalho, na sua casa, nas suas finanças, no seu casamento. Deus tem algo lindo, maravilhoso, porque a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Amém? O nosso trabalho é permanecer, como diz em Tiago. Amém? Perseverai no Senhor. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela traz um grande galardão. Mas é necessário de haver perseverança. Porque depois de havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque aquele que há de vir, virá, Jesus. Ele há de vir e Ele virá, amém? Ele não tardará. Todavia, o justo que somos nós, quem é justo aqui? Viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Se ele retroceder. Mas nós não somos os que retrocedem para a perdição. Somos da fé, que avançamos para a conservação da alma. Está em Hebreus capítulo 10, 35, 36 e 37. Leia esse texto, grifa ele, Hebreus 10, 35, 36 e 37. Amém? Aleluia! Eu já tive que declarar isso para mim várias vezes. Porque todo ano, em algum momento, a nossa vida ela é em fases. Passamos por fases. E toda vez eu passo por essa fase. Qual fase? Do desânimo. Fase de desistir. Fase de abandonar. Fase de retroceder. E aí é tempo de eu pegar as promessas. É tempo de eu pegar a palavra de Deus. Repetir ao meu coração. Renovar a minha esperança. Abrir meus olhos e trazer à memória aquilo que me traz esperança e falar: não, eu não posso parar. E aí o renovo do Senhor vem no meu coração. E aí já esqueço aquela tensão, aquele medo, aquela aflição, aquela angústia que estava sobre mim, vai embora. Porque eu me renovei no Senhor. Aleluia. Davi passou por um momento que ele voltou de Ziglag. Estava guerreando, estava trabalhando, estava liderando, fazendo a vontade de Deus. Ele chegou com seus soldados, encontrou a sua cidade queimada, as suas mulheres, os seus filhos levados pelo inimigo. E então o povo falava de apedrejar Davi. O povo estava querendo matá-lo. E falou: é culpa sua. E ele chorou até perder as forças para chorar. Um soldado forte de batalha chorou até não ter mais forças. Se é tempo de chorar, chore. Chore no Senhor. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Ele consultou o Senhor: Senhor, devo continuar perseguindo ele? Vou alcançá-los? E Deus falou para ele: vai, você vai alcançá-los. E Davi foi e alcançou e teve vitória. Aleluia! Olha a fase que ele passou. Fase de tristeza. Fase de angústia. O mesmo Deus que tirou você de Ur levará você até Canaã. Aleluia. Porque nosso Deus é o alfa, mas também Ele é o ômega. Ele é o princípio, mas também Ele é o fim. Amém? Ele é o Deus que começa e o que termina. O vencedor não é o que chega primeiro. O vencedor é o que não desiste. É o que termina a carreira que foi proposta. Uma carreira foi proposta a você. Deus te deu sonhos, visões, um projeto, propósito. O Deus que te chamou não muda de ideia. Ele chamou você uma vez, Ele continua sustentando o seu chamado. Amém? Ele chamou você e não desiste.
Ele não tem duas palavras. Se Ele chamou você, é até o final. Amém? Porque Ele não muda. Ele nunca mudou. Por que vai mudar com você? Te chamou no começo e agora desistiu? Não. Ele vai sustentar o seu chamado. O problema de Tera é que ele se conformou com Harã. Harã pode ser um lugar de se conformar. Harã pode ser um lugar de falar, aqui tá bom. Aqui tem um lugar bom, vou ficar por aqui mesmo. Estagnar. Não. Deus não terminou com você ainda. Há uma obra maior para você. Olha para cá. Há algo maior para você. Há sonhos maiores para você. Se você não consegue sonhar hoje, se você não consegue se alegrar hoje, creia. Há algo extraordinário para você. Há uma vida abundante hoje para você. Não é no futuro, é hoje, amém? É agora. Você crê nisso? Você vai chegar até o teu topo. Fala para o seu irmão, fala, você vai chegar até o topo. A sua posição atual não define o seu destino final. Não faça do seu lugar de trânsito um lugar permanente. Aqui é só uma passagem. Estamos passando por essa fase. Passamos por esse caminho. Passamos por essa adversidade. Passamos por essa crise. Mas o vencedor é o que permanece na crise. O vencedor que não desiste em meio à tempestade. Porque há recompensa na perseverança, como nós falamos. Amém? Deus recompensa o que persevera. Ficamos pensando que a recompensa é para aqueles que têm grandes frutos, aqueles que ganharam muitas pessoas. Não, tem um de 5 talentos, tem um de 2 talentos, tem um de 1 talento. Se você é de 1 talento como eu sou de 1 talento, o que espera de nós é não enterrá-lo e continuar perseverando. Aleluia. Não importa se você vai ter 1000 pessoas para Jesus, ou se vai ter 2 ou 5 ou meia dúzia. O importante é, você perseverou. Aleluia. Persevere. Persevere. Deus tem feito coisas nas nossas vidas. É tempo de nós relembrarmos as promessas, aquilo que Deus tem feito. Tivemos um projeto Samuel semana passada na célula da Bel, né, do Lucas, da Michelle. Tão lindo, maravilhoso. Vai ter agora também na célula do Francileno, da Jennifer. Vou estar lá também, aleluia. Terá outros também. E é maravilhoso Deus está fazendo na vida dessas crianças. É maravilhoso o que Deus está fazendo na vida destes irmãos. Sabe, às vezes ficamos afobados com grandes números, mas nós estamos crescendo cada vez mais e vamos crescer. E devemos praticar a vida de uns aos outros, cuidar de uns aos outros, proteger uns aos outros, amar uns aos outros, porque nós somos família, aleluia. E na família, às vezes vai ter diversidade, vai ter alguns problemas, como toda família tem. Você é filho e filho permanece na casa. Filhos não vão embora. Aleluia. Filhos permanecem. Observe o que diz em Gênesis 12:1. Estou terminando. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da sua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Depois de Gênesis 11, Gênesis 12 começa, a Bíblia não fala mais de Harã. Porque era para ele ir para Canaã junto com seus filhos. Mas ele ficou em Harã. Aí Deus começou agora com seu filho, com Abraão. O chamado passou para o seu filho, mas não era para ele, era para Tera. Era para Tera. Mas por que ele ficou em Harã? Eu quero finalizar com isso. Sabe algo que é interessante? É que ele perdeu seu filho. Qual que era o nome do filho de Tera? Harã. Qual que é o nome da cidade que ele ficou? Harã. Ele ficou no lugar da dor. Ele ficou no lugar da angústia. No lugar do luto não resolvido. Sabe? Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que mesmo há perdas. Na nossa vida nós temos perdas. Não é verdade? Eu tive perda. Nosso querido irmão Francelino teve uma perda tão recente. Perdemos amigos, perdemos propostas, perdemos emprego, perdemos algumas coisas. É como se eu tivesse um filho chamado Mateus.
E eu estou indo para Belo Horizonte. Eu passo em Mateus Leme e eu fico lá. Paro lá, me lembro o nome do meu filho e eu falo, vou ficar aqui, vou morrer aqui, porque aqui me traz lembranças. E ele se apega à tristeza, se apega à angústia e fica no lugar da dor, no lugar do desânimo. Percebe? Harã é um lugar de passagem. Amém? Não fique no lugar da tristeza. Não fique no lugar da angústia. Não fique no lugar da dor. Continue avançando. Qual que é o lugar da dor? É você pensar, mas uma vez estou passando por isso. Porque ele perdeu seu filho, Harã. Ele passou pela terra de Harã. Ele pensou, de novo estou passando por esse problema? De novo eu estou enfrentando essa mesma situação? De novo eu estou vivendo isso? Estou cansado, vou ficar por aqui mesmo, vou parar. A Bíblia disse que ali ele ficou, ali ele morreu. É triste, você não é este, você é como Abraão. Abraão, Deus chamou ele e ele foi para Canaã. Aleluia, ele foi para Canaã. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Quando Abraão teve Isaac, ele tinha 100 anos. Ele teve que perseverar 25 anos. Nem sempre o que falta é fé. Às vezes falta paciência. Paciência. De continuar esperando as promessas de Deus. Tenha paciência. Persevere mais um pouco. Não desista agora. Continue avançando. Tenha paciência. Abraão esperou 25 anos. O que é isso? É muito tempo. José teve que esperar 13 anos para assumir o trono. Davi esperou 17 anos para ser rei. Moisés esperou 40 anos para atender o chamado, para retomar para o chamado. 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro chamado Jetro. Porque homens de Deus que fizeram história teve que passar por este teste do tempo, da perseverança, de não ficar no meio do caminho. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Precisamos de tomar uma decisão. E não é por sentimento. Não servimos a Deus quando sentimos. Criança serve a Deus enquanto sente bem. Adulto serve a Deus mesmo quando não sente nada. Mesmo quando não tem vontade de adorar, eu adoro. Mesmo quando não tem vontade de continuar, eu continuo. Porque não é sentimento que nos move. Amém? Ah, mas pastor, eu não estou sentindo. Nós não temos que sentir, temos que crer. Amém? Temos que crer. A fé vem em primeiro lugar. Quando nós cremos, as emoções elas vão acompanhar a fé. E aí as emoções mudam. Então creia e declare. Declare, eu não vou ficar no lugar da dor. Eu não vou ficar em Harã. Eu não vou ficar no meio do caminho. Eu vou continuar. Eu vou chegar até o final. Aleluia. Amém, querido?